O corolário de Trump, a doutrina Monroe, parece estar esquentando na costa da Venezuela. Um petroleiro venezuelano, a caminho de Cuba, transportando cerca de 60 milhões de dólares em petróleo, foi apreendido. A Venezuela criticou duramente essa ação, afirmando que não permitirá que uma potência estrangeira tente tirar do povo venezuelano o que lhes pertence por direito histórico e constitucional, e condenou o ato. Não foi a primeira vez que essa questão surgiu. Donald Trump, em 2024, disse que o conflito com a Venezuela era por causa do petróleo. Esta foi a reação de Trump quando repórteres lhe perguntaram sobre esse ato de pirataria. O que acontece com o petróleo naquele navio? Bem, nós ficamos com ele, eu acho. Para onde ele vai? Para quem ele vai? Bem, você tem que seguir o petroleiro. Sabe, você é um bom repórter. Apenas siga o petroleiro, siga-o. Pegue um helicóptero, siga o petroleiro. Mas eu suponho que vamos ficar com... Isso ocorre no contexto da investigação sobre crimes de guerra de Hegseth, seja lá em que ponto ela esteja nessa saga, assim como, é claro, da ameaça de mudança de regime na Venezuela. Bem, quero dizer, antes de tudo, vamos chamar o que aconteceu pelo seu verdadeiro nome. Pirataria. Então os Estados Unidos agora são uma nação pirata. Viva! Não há justificativa legal para o que os Estados Unidos fizeram. Mesmo sob a lei americana, dizem que foram agentes do FBI que realizaram essa operação, como se fosse algum tipo de ação policial. É um ato de pirataria, puro e simples. E isso alimenta uma narrativa mais ampla sobre a ilegalidade da postura americana. A ilegalidade do corolário de Trump, a doutrina Monroe, é fundamentalmente incompatível com o direito internacional, mas Trump não se importa. Mais criticamente, grande parte do que os Estados Unidos estão fazendo, e talvez planejando fazer em relação à Venezuela e seus vizinhos, é uma violação da lei americana e do direito de guerra. Sabe, tivemos aquele incidente em 2 de setembro, em que atingimos um barco depois que Pete Hegseth aparentemente deu uma ordem para matar todos eles. Lembram, as pessoas dizem, qual é Scott? Ele realmente disse isso? Gente, vocês o ouvem, não é? Quero dizer, vocês leram ou ouviram a declaração dele diante dos 800 oficiais em Quântico sobre letalidade máxima. Nós não seguimos mais aquelas regras de engajamento bobas. Não, essas regras bobas de engajamento foram jogadas pela janela. Agora é sobre letalidade máxima. E depois ele fez outros discursos, em que basicamente diz que nosso objetivo é matar todo mundo. Então não é irrealista acreditar, como algumas pessoas disseram, que ele deu ordens que combinam com a própria retórica do presidente. O presidente já declarou, matem todos. Só quero lembrar as pessoas, eu votei nesse pessoal. E daí? Ninguém liga para em quem você votou. Você não pode votar pela ilegalidade. Nenhuma quantidade de votos pode mudar o fato de que o que está sendo feito é ilegal. Para aqueles que dizem eles são traficantes de drogas, sabe, nós temos muitos traficantes de drogas aqui nos Estados Unidos. Eles dirigem para cima e para baixo pelo corredor da I-95 e há outros corredores por aí. Então você está dizendo que se o Departamento de Estado receber uma boa dica de que há cocaína naquele Porsche, eles deveriam simplesmente metralhar o carro, nem tentar pará-los, apenas atirar neles. E se eles saírem do carro se arrastando, com as mãos levantadas, é para matá-los, executá-los, chegar perto e dar um tiro na cabeça porque são traficantes? Eles não têm nenhum direito? Você entende a estupidez do seu argumento agora? Além disso, você precisa entender que, de acordo com o Manual de Leis de Guerra do Departamento de Defesa, o estado de naufrágio está claramente definido. Aqueles 2 sobreviventes naufragaram em todos os sentidos da palavra, e nós os assassinamos, nós os matamos. Isso é uma violação da lei de guerra. É ilegal dar uma ordem para não fazer prisioneiros, isso é uma violação. E é ilegal dar um tiro de misericórdia em prisioneiros sobreviventes de naufrágios. Eles estão fora de combate. O que aconteceu aqui é que os militares começaram a fazer perguntas. O comandante do Comando Sul
Um almirante que, normalmente, cumpre um mandato de 3 anos, com menos de 1 ano no cargo, eu ouvi dizer, eu discordo sobre os barcos de drogas. Eu não dou a mínima por que você discorda, porque a sua estupidez transparece em tudo que você faz. Saiba a lei antes de abrir a boca. Eu não me importo com a sua opinião. Ninguém se importa com a sua opinião. Ninguém nas Forças Armadas se importa com a sua opinião, porque a sua opinião não importa. A única coisa que importa é a lei. E a lei é bastante clara. O que aconteceu aqui é que o presidente está ordenando que os militares façam coisas que são claramente ilegais. Isso está causando muitos problemas nas Forças Armadas. O almirante Bradley está em sérios apuros agora porque violou a lei de guerra. Ele deveria ser submetido à corte marcial. E só para que você entenda, isso não é uma violação menor. Não é uma tecnicalidade. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Crimes de Guerra, acho que em 1996, e ela afirma claramente que qualquer violação grave ou significativa das Convenções de Genebra, o direito internacional de guerra, que serve de base para o Manual de Direito de Guerra do Departamento de Defesa, é punível com prisão perpétua ou pena de morte. Não estamos brincando aqui. É assim que isso deve ser levado a sério. Então, quando um simples civil se senta e diz, eu votei nisso, não me importo com barcos de drogas, matem todos, ninguém realmente se importa com o que você pensa. O exército tem que fazer o que é exigido por lei. E neste momento, temos muitas pessoas nas Forças Armadas dizendo, não estamos confortáveis com isso. Então, mesmo que Pete Hegseth tenha anunciado o início da operação, acho que é a Lança do Sul, a maior operação militar no Caribe em anos, o Gerald Ford e todo o resto estão lá fora. Perceba que eles não estão afundando tantos barcos quanto antes. Perceba que não estão fazendo muita coisa, porque os militares estão começando a questionar tudo, tudo mesmo. Por exemplo, podemos interpretar isso. Você precisa esperar em tu te perguntar qual era o cara que estava comandando a operação. Por que o JSOC, porque ele era o chefe do Comando Conjunto de Operações Especiais, está conduzindo essa operação? Porque ninguém mais o faria. Mas há outro motivo. As fontes e os métodos de inteligência que estão sendo usados. Os Navy SEALs têm uma unidade chamada Black Squadron. É o esquadrão deles de inteligência, vigilância e reconhecimento. Você percebe que o presidente e todos os outros dizem, nós sabemos o que há naquele barco. Não há dúvida sobre isso. Eu acredito neles. Acredito que eles sabem exatamente o que há naquele barco, porque acredito que o Black Squadron está em solo na Venezuela fazendo o seu trabalho. E eles estão obtendo a inteligência concreta sobre quem está naquele barco, o que está naquele barco. Não estou questionando isso. Eu, por exemplo, não sou alguém que sai por aí dizendo são barcos de pesca, são barcos de pesca. Não, eu acho que são barcos de drogas. Acho que são barcos de drogas. Sabemos os nomes das pessoas a bordo e sabemos o conteúdo porque temos fotografias disso. O Esquadrão Negro provavelmente coletou amostras das drogas, então eles têm provas irrefutáveis de que há material entorpecente ali, fotografias das pessoas, rastreadores no barco. Depois, eles enviam um drone da Marinha, esqueci o nome do drone que usam, mas o drone localiza o alvo, tem um designador a laser e marca o barco. Então o helicóptero ou alguma outra plataforma dispara um míssil Hellfire de longo alcance e vem e explode o barco. Simples, exceto que você não pode matar essas pessoas. Elas não cometeram nenhum crime que justifique isso. Mesmo que você tenha essa inteligência por si só não te autoriza a matar. Essa inteligência te permite deter. Ainda existe o devido processo legal que precisa ocorrer conforme a lei. E o que foi dito ao exército para fazer é violar o devido processo, ir direto ao ponto, entrar na cadeia de eliminação. E mesmo quando matam, matar todos, esses são crimes de guerra. O exército está começando a dizer, não estamos muito empolgados com metade dessas coisas.
E acho que você está vendo um impacto assustador na capacidade das Forças Armadas dos Estados Unidos de executar os planos de Donald Trump em relação à Venezuela. Isso não significa que não vá acontecer. Isso só significa que eu acho que eles vão ter que adotar uma abordagem diferente, porque, no fim das contas, a maioria dos militares leva muito a sério o juramento de defender e proteger a Constituição contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos. Todos foram instruídos nas leis da guerra e entendem suas obrigações quando confrontados com uma ordem claramente ilegal. E agora eu acho que com alguém como Bradley sendo colocado sob os holofotes, cada vez mais militares estão dizendo, um momento, eu preciso de uma revisão da JAG por escrito, JAG sendo o advogado-geral. Eu preciso de uma revisão da JAG por escrito, e então vou registrar minha discordância por escrito. Agora há um registro, e nenhum comandante quer lidar com esse tipo de situação. Então há um efeito inibidor acontecendo neste momento em relação ao que está ocorrendo. Então você tem relatórios como este, em que algo assim, como um petroleiro apreendido, é tratado como algo normal pelos porta-vozes dos think tanks dos neoconservadores. Como isso poderia escalar o conflito com a Venezuela? Bem, você sabe, nós sanções sobre o petróleo venezuelano desde o primeiro governo Trump. E Biden os manteve. Mantivemos eles. Então, para mim, isso é absolutamente normal. Quero dizer, apreender um petroleiro. Sim, já apreendemos petroleiros iranianos no passado. E de acordo com a lei que li, esse petróleo está sujeito a confisco. Então, poderíamos ficar com ele. Já ficamos com petróleo iraniano antes. Portanto, na verdade, acho que isso é menos controverso em termos de lei e sanções e do que foi ou não foi contestado. Acho que esse é, na verdade, um caso bem direto de marcar a caixa. Agora, e que isso vai significar nos termos de que? O que fazer? O que Maduro vai fazer? Tenho falado sobre isso há quase 4 anos. A maioria das pessoas, especialmente os editores-chefes e aqueles que moldam os programas na mídia tradicional, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental, são criminosos de guerra. O mesmo vale para grande parte do mundo dos think tanks. Por exemplo, como essa senhora disse, eles são neoconservadores, são belicistas. Muitos deles deveriam estar atrás das grades por seus crimes contra a humanidade e crimes de guerra diretos. Basicamente, bem, sabe de uma coisa? Eles incentivam isso. Eles constantemente empurram essa agenda. Então, nesse caso, não são melhores do que o Ministério de Propaganda ao estilo de Goebbels. E você sabe o que aconteceu com aquelas pessoas. Muitas delas. Eles foram executados. E quando eu digo isso, não estou dizendo levianamente. Hoje mesmo, bem, o Instituto Quincy, isso é outra coisa. Um think tank que finge ser, você sabe, América em primeiro lugar e tudo mais, o pessoal do Estado responsável. Mas eles publicaram um artigo muito interessante sobre outro think tank, o Instituto para o Estudo da Guerra. Eles realmente não estudam guerra lá, eles não a entendem. Veja quem são essas pessoas e quem está no conselho. É puramente uma operação Kagan. Kimberly Kagan é um daqueles caras Moran com doutorado, e pessoas como Keane e Petraeus estão no conselho. De repente eles foram acusados. Foi relatado que basicamente estavam alterando mapas da operação na Ucrânia, por exemplo, e apostando em coisas como em um tipo de esquema de cassino, porque queriam lucrar com isso. Então isso já diz tudo o que você precisa saber sobre essas pessoas. São prostitutas ideológicas, e alguns deles são fanáticos. E quando Scott descreveu a situação do ponto de vista militar dos Estados Unidos, ele fez isso tão bem que eu realmente tenho nada a acrescentar. Ele conhece esse assunto muito melhor do que eu. Mas a questão é que os neocons não são bons em guerra. Eles não são bons em tecnologia. Basicamente são pessoas que passaram por fábricas de diplomas baseadas em humanidades na Ivy League, e não entendem de guerra moderna.
Eles não entendem, por exemplo, o que poderia ser feito com aqueles 20 Su-30 MKIs, que são mais antigos, mas ainda caças muito modernos, capazes de carregar todo tipo de armamento, como o KH-31 e coisas do tipo. Se, Deus me livre, algo acontecer, é certo que os Estados Unidos provavelmente tentariam bombardear a Venezuela até não sobrar nada. Mas o problema é que não há a menor chance de haver uma força terrestre real e séria no terreno. E o que provavelmente restaria seria tentar uma mudança de regime, como o Scott afirmou corretamente. Tenho certeza de que há uma porção de gente da CIA e de todo tipo de forças especiais operando por lá. Mas não se esqueça, como você disse corretamente, mesmo as pessoas que não gostam do Maduro, e certamente alguns grupos que não gostam, não dão ouvidos a esse idiota recém-inventado, sabe, o tração nas 4 rodas, que supostamente seria a alternativa ao Maduro. Eles também não gostam dela. E eu basicamente posso apenas citar o Doug McGregor, que entende muito mais do que eu nessa área. Há cerca de 100 mil militantes colombianos praticamente estacionados na fronteira, prontos para avançar no momento em que algo grande acontecer, especialmente se houver algum tipo de operação anfíbia, ou seja lá o que eles estejam planejando fazer. Eu não sei, isso não vai ser um passeio no parque, considerando que a Venezuela é 3 vezes maior em território do que o Vietnã. O terreno é um pesadelo, absolutamente um pesadelo. Montanhas, montanhas gigantescas, selvas estranhas, rios, tudo isso. Essa não é uma operação fácil, não é o Iraque. E quem sabe o que está acontecendo lá? Pode haver outras forças no terreno que não estejam alinhadas com os Estados Unidos. Eu não sei. Mas esse é o meu comentário sobre o assunto, porque o Scott obviamente sabe muito mais do que eu sobre isso. Acho que ele abordou o tema muito bem. Bem, Scott, sabe, considerando o que você estava dizendo antes sobre como... Given what you were saying earlier about how Hegseth's big quandary. O grande dilema de Hegseth, com a ilegalidade dos ataques aos barcos, e depois com o petroleiro apreendido, tudo isso está criando uma espécie de impulso. Mas como exatamente isso vai afetar a operação de mudança de regime? Porque do lado venezuelano, vemos muito entusiasmo contra esse tipo de coisa, e também vemos o tempo passando. Houve muitas escaladas, e então essa série de eventos que você descreveu anteriormente aconteceu, e agora não está claro como isso vai afetar a operação. Como você vê isso impactando a operação? E o que realmente pode ser feito nesse momento? Porque, quando penso em uma campanha de bombardeios contra um país que já tem muitos migrantes indo para os Estados Unidos, penso que mais pessoas virão. Haverá mais deslocamento, mais caos, se houver uma intervenção militar total dos Estados Unidos. Minha opinião é que não deveríamos estar fazendo nada disso com a Venezuela. Maduro deixou bem claro que está disposto a trabalhar com os Estados Unidos para garantir que o petróleo venezuelano seja, você sabe, principalmente extraído e explorado por empresas petrolíferas americanas. Então é isso, poderíamos conseguir o petróleo. Mas isso é político. Trata-se de Marco Rubio, que desde 2016 quer realizar uma operação de mudança de regime para manter seu legado anticomunista como cubano-americano anti-Castro. É disso que se trata. Trata-se de Donald Trump sendo enganado por Rubio e outros sobre a necessidade de uma Fortaleza América, o corolário de Trump. De novo, você dá o nome de Trump. Isso alimenta a alma narcisista. E é nessa direção que estamos indo. As Forças Armadas dos Estados Unidos, porém, novamente, só quero destacar, a Venezuela é um país muito grande. Realizar uma campanha aérea estratégica projetada para eliminar a viabilidade do governo Maduro levaria muitas semanas. A Venezuela é maior que o Iraque. Fizemos uma campanha aérea estratégica contra o Iraque, que, como você sabe, exigiu que voássemos milhares de missões ao longo de um período prolongado. Havia muitos porta-aviões e havia alas aéreas dedicadas, implantadas na Arábia Saudita e na Turquia, etc., etc. Bem, nós temos, sabe, alguns esquadrões de F-35 e uma ala aérea embarcada no Gerald Ford.
Isso não é aeronave suficiente, pessoal, para realizar uma campanha aérea estratégica. E também não temos mísseis de cruzeiro suficientes para fazer o tipo de ataque sustentado que seria necessário para, sabe, usar apenas o poder aéreo para alcançar um resultado. Portanto, a estrutura de forças que foi montada é uma que pode fornecer um pacote de ataque direcionado semelhante ao que fizemos durante a Operação Raposa do Deserto, em dezembro de 1998, que foi um ataque muito limitado, de 72 horas e de escopo restrito, eliminando a infraestrutura de segurança em torno de Saddam Hussein, a Guarda Republicana Especial, algumas unidades da Guarda Republicana, a inteligência e o Ministério do Interior. Todos esses alvos foram atingidos por forças americanas na esperança de que as divisões em Quds, com as quais a CIA havia feito contato, deixassem seus quartéis e marchassem para Bagdá pelo sul desprotegido para cuidar de Saddam. Mas os generais que a CIA achava que estavam em sua folha de pagamento, na verdade não estavam, e as divisões não se moveram, e nada aconteceu. Trago isso à tona para destacar que o que realmente está acontecendo na Venezuela, a verdadeira mudança de regime, está sendo conduzido pela CIA, não pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Os militares dos Estados Unidos fazem as coisas visíveis, nas margens, para gerar manchetes. O trabalho da CIA é ficar fora das manchetes. Mas veja, as pessoas precisam lembrar que a CIA tem uma ala paramilitar muito grande e robusta, que se tornou ainda maior e mais capaz por causa dos 20 anos da guerra global ao terror. Eles comandaram exércitos secretos no Afeganistão. Acabamos de ver o impacto residual disso quando uma das unidades da Força Zero de Kandahar, os comandos secretos afegãos que lutaram pela CIA, saiu e atirou em 2 membros da Guarda Nacional em Washington, D.C., matando um e ferindo gravemente o outro. A CIA comanda exércitos secretos. É isso que eles fazem. E posso te garantir que a CIA está montando um exército secreto agora mesmo na periferia da Venezuela. Talvez até exércitos secretos. Sabe, em 1998 eu precisei fazer uma inspeção de teste em instalações presidenciais e precisávamos de muita gente em pouco tempo. E a CIA de repente apareceu com uma unidade de operações especiais argentina que foi disponibilizada para vir e fazer o que eu precisava que fizessem. Foi tipo, espera aí. Normalmente temos que enviar cartas ao governo argentino, passar por todo o processo. Nada disso. A CIA simplesmente apareceu e, me deu uma dúzia de comandos argentinos. Também consegui uma dúzia de comandos poloneses. Isso diz algo sobre a relação da CIA com o governo polonês. Mas a CIA tem esses relacionamentos e é capaz de mobilizar forças mercenárias rapidamente. A CIA tem conexões com a oposição venezuelana. E eu sei que todos estão dizendo que Maduro tem o apoio do povo, mas ele não tem o apoio de todo o povo. Há uma parcela de venezuelanos que é contra ele. A CIA está explorando essas pessoas e esperando que quando chegar a hora, quando suas forças agirem, o exército convencional possa reprimir os serviços de segurança venezuelanos, neutralizar Maduro e facilitar a rápida tomada do poder por forças apoiadas pela CIA. É nessa direção que estamos indo. Acho que estamos diante de uma grande operação secreta conduzida pela CIA para remover Maduro do poder imediatamente. O momento disso, sabe, eu não sei, eu não estou na CIA. Só estou dizendo que sei o suficiente sobre como a CIA opera, tendo visto isso de perto, trabalhando com os paramilitares no Iraque, em operações de mudança de regime contra Saddam Hussein. Sabe, os padrões se repetem. Eles têm um modo de operação que remonta ao Afeganistão, que remonta ao Laos, que remonta ao Vietnã, que remonta a todos os outros lugares do mundo onde fizeram essas coisas. É isso que eles fazem. E estão fazendo isso agora na Venezuela. E eu lhes dou 100% de chance de derrubar Maduro. 100% de chance. O que acontece depois que o tirarem, eu não sei. Tudo pode acontecer. Mas há 100% de certeza de que quando puxarem o gatilho, Maduro estará morto ou capturado. When they pull the trigger, Maduro will be dead or captured.
Não, quero dizer, eu geralmente concordo com o que o Scott diz. A única coisa que é meio imprevisível aqui é que eles dizem, há russos em campo. Há russos em campo lá também. E acredite, eles são muito bons, na verdade. Então, isso não vai ser fácil. Mas sim, em termos da estratégia deles e de como provavelmente fizeram isso, trata-se de uma operação secreta. Com certeza. É isso que provavelmente está acontecendo no terreno. E sim, a questão é muito simples. Começou Scott Firmores em DT Nomercela Weber, mas novamente sobre muito difícil de Purse. The CIA, I think Scott's 100% right. They're going to do A CIA. Acho que o Scott está 100% certo. Eles vão fazer isso. Não sei sobre a taxa de sucesso. Quem sabe? É difícil dizer. Eu só ia comentar em relação à sua pergunta, que é sobre as consequências. Já estamos vendo como é difícil construir um caso para isso. E quanto às consequências, em que basicamente as pessoas pobres e trabalhadoras, elas estão com o Maduro. Isso é uma grande parte da população. Depois há um terço, essa população rica, muito anti-governo. Mas as consequências podem ser muito devastadoras. But the fallout could be very devastating. As consequências poderiam ser uma guerra civil, e isso basicamente arruinaria todos aqueles planos de realmente desenvolver o petróleo para os Estados Unidos. O que, como Maduro afirmou com razão, ele está disposto a fazer. Maduro essencialmente concordou, tipo, ei, podemos deixar vocês fazerem o que quiserem, não há problema nisso. Mas o ponto crítico aqui que Scott enfatizou também tem muito a ver com a Ucrânia. É obviamente esse garoto de recados, da Miriam Adelson Marco Rubio. Ele não vem realmente de uma família anticomunista, seu tio, como se sabe, era na verdade um traficante de drogas. Então ele é o narco Rubio, como chamamos. Quero dizer, o cara, primeiro, ele é advogado. Não é mais do que isso. Não é estrategista, não entende nada de assuntos militares. Ele era, você sabe, o frouxo com a colher de prata, nasceu com a colher de prata, e estava, obviamente, fazendo favores para Miriam Adelson e todo tipo de neoconservadores. Então ele é o ideólogo, principalmente, e quer se estabelecer como alguém que não é. Ele é um garoto, certo? Mas sim, há todas essas ramificações sobre as quais o Scott também falou, a legalidade das coisas e as operações secretas, sim, mas teremos que esperar para ver. Mas, novamente, vamos imaginar que eles tenham sucesso. O que acontece depois disso? Há muitas armas lá, e quero dizer muitas mesmo, a população está armada até os dentes. O que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra civil. O que vai acontecer se a guerra civil continuar e houver pessoas que não amam nada mais do que matar americanos e matar aqueles que cooperam com os americanos? Como já mencionei, até Doug McGregor afirmou que há cerca de 100 mil caras da Colômbia que gostariam de acertar algumas contas, inclusive com a CIA. Então é uma situação muito complexa, e eu adoraria estar lá. Eu gostaria de estar lá de qualquer forma, no meio disso tudo. As ramificações e consequências de remover Maduro por qualquer meio podem ser catastróficas para a Venezuela. E novamente, como já disse, será que eles vão fazer outro Vietnã? Trump consegue lidar com isso? Eu não sei. Os Estados Unidos não estão preparados para lidar com isso. Não têm os recursos. Esse é o ponto. Scott afirmou corretamente que a única coisa que eles podem fazer é um ataque limitado, algo como um ataque tradicional. Lançar tudo que a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos têm. É como o que os Estados Unidos têm agora cerca de 2.500 mísseis Tilam Block Fort e Block Phi disponíveis. Mísseis de ataque terrestre Tomahawk. Isso não é muito. Na verdade, é bem pouco para quem não entende o que está acontecendo. Só para você ter uma ideia, o famoso ataque na Síria, perto de Damasco, naquele prédio, usou cerca de 109 Tomahawks e JASSMs. A maioria deles foi abatida. Então isso já representava uma parte significativa do arsenal. Se as pessoas acham que esse tipo de operação poderia ser sustentada, o Scott está absolutamente certo. Não pode ser sustentada.
Poderia ser algo limitado, algumas semanas, talvez 3 e só. Os Estados Unidos literalmente começam a ficar sem munições. Mas aí vem o ponto que ninguém quer lembrar. O Prosperity Guardian, que foi uma catástrofe para a Marinha dos Estados Unidos quando tentaram fazer a mesma coisa com os Houthis. E deixe-me dizer, os Houthis são alvos muito mais fáceis. And let me tell you, Houthis are much easier targets. You know why? Because Yemen is primarily sand. Sabe por quê? Porque o Iêmen é basicamente areia, montanhas arenosas, dunas, coisas desse tipo. É essencialmente um deserto. Venezuela, meu Deus. De repente você tem problemas até com a designação de alvos, porque sabe, o Vietnã, tudo de novo. Eles podem se desviar e você vai ter que se esforçar muito só para identificar corretamente, localizar e depois desenvolver uma solução de disparo para qualquer alvo dentro das selvas ou das fendas daquelas montanhas incríveis. Então sim, é uma proposta muito difícil. E como resultado, poderíamos observar uma guerra civil na Venezuela. Provável. Quão provável? Não é a minha área. Likely? How likely? I don't know. I'm not into the percentages. Porcentagens. Bem, quando você pensa nisso também. Além disso, não é só o terreno. E ainda por cima, se você tem Caracas, você não pode simplesmente apagar isso completamente, porque as pessoas que você quer que comandem o país, sabe, os ricos, a oposição, seja quem for, eles precisam de Caracas, sabe? Não dá pra apagar. Você não pode simplesmente apagar a cidade de Caracas. Não dá pra fazer isso. Então é muito... Não é tão básico ou simples assim. Não é nada simples. É muito mais complexo, como eu já disse, do que o Vietnã. E tenha em mente que Maduro vem distribuindo armas entre a população nos últimos meses. Eles estão armados até os dentes lá. E não estou falando de algumas pistolas 9mm. Esses caras estão carregando AK-47, AK-74, RPGs e coisas desse tipo. Então, se você pensar na substância do que ele está defendendo ali, eu não gostaria de estar no lugar da oposição, que é claro, os Estados Unidos querem instalar, porque haverá muitas pessoas indo atrás deles e de suas famílias, assim que souberem onde eles moram. Quer dizer, eles têm tentado conquistar poder. Acho que a questão para mim, Andrea, enquanto encerramos aqui, sua última reação a isso, é que para mim a pergunta essencial é: a Venezuela se parece mais com o Irã ou mais com a Síria, em termos de resiliência? Com a Síria, vimos como ela foi degradada e tudo mais. Com o Irã, claro, não há muita comparação, porque a Venezuela não tem sistemas de mísseis balísticos e coisas do tipo da mesma forma. Mas em termos de resiliência, se olharmos ao longo dos anos, desde 1998, desde Hugo Chávez até agora, vimos muitos outros governos latino-americanos não durarem como este durou. Quero dizer, este governo tem durado bastante. As pessoas continuaram a votar nele, a apoiá-lo, em meio a golpes e sanções, etc. Para mim, essa é uma dinâmica que indica que essa situação pode ser mais parecida com a do Irã, no sentido de ser realmente difícil de derrubar, em contraste com a da Síria, onde foi algo como espere, e então, de repente, a operação para derrubá-lo aconteceu. Mas o que você pensa sobre isso? Bem, quero dizer, você está certo. Obviamente temos que ter em mente que a maioria da população, de que tamanho é essa maioria, só podemos especular, apoia Maduro. E novamente, como já disse, há indícios de que há russos atuando lá, e acredite, eles são muito bons. Então não é algo fácil de fazer. E mais uma vez, precisamos considerar o que isso vai significar para os Estados Unidos se Maduro cair. Meu Deus, é muito difícil. E de novo, não dá nem para comparar. Veja bem, aqueles caras lá não são exércitos árabes. Eles são pessoas com uma cultura consideravelmente diferente, para dizer o mínimo, em termos da capacidade de serem treinadas como uma força organizada. Então temos que esperar para ver. E novamente, você não vai conseguir nada de mim, porque eu não sou o conhecedor desse teatro. Mas eu sei de uma coisa. Deus me livre, se alguns daqueles, meu Deus, Su-30s,
aparecerem do nada carregando o KH-31S com o alcance da versão mais recente de cerca de 280 km e uma velocidade de Mach 3,5 a 4, eles não serão interceptados. Uma salva, uma única salva, e você perde um destroyer ou tem um porta-aviões atingido, isso não vai ser bom. That's not gonna be good. I mean, let's put